Estamos hoje com a Thalina Cândido. Thalina é especialista na questão de bombeiro, AVCB, CLCB. Se você não sabe isso, acompanhe esse vídeo que você vai ficar sabendo. Thalina, e aí, tudo bom? Como é que vai? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá? Maravilha, tudo em ordem. Bom, legal ter você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre AVCB, CLCB, desmistificar um pouquinho o que é isso para o pessoal, explicar que tipo de edificação que precisa, que edificação que não precisa, quem é que controla esse tipo de documentação, né? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta, que acho que é a mais importante para quem está entrando nesse assunto agora, né? Beleza. Bom, acho que antes de mais nada, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala quem você é, por que você conhece desse tipo de assunto, e aí a gente entra na questão aí do vídeo. Tá bom. Então, eu me chamo Thalina Cândido, eu sou recém-formada em Engenharia Civil e eu estou começando a trabalhar por conta própria, eu estou abrindo uma empresa agora que se chama Licencia Já, que é voltada para essa parte de projeto de bombeiro e AVCB, CLCB, enfim, é bem focada nessa área. E eu comecei com essa área num estágio que eu fiz. E, assim, para mim foi bem difícil no começo eu pegar, eu não tinha prática naquilo, não tinha feito curso, nunca nem tinha visto falar disso. Então, no começo, para mim, foi um baque, mas eu comecei a me aprofundar, comecei a pesquisar bastante, comecei a estudar, fiz vários cursos e me interessei muito pelo assunto. Então, é uma área que a gente não vê muito falar na faculdade, então acaba que é uma área, não é tão, como é que eu posso falar? Não é tão Tem carência convencional. de profissionais bons, né, Sim, também. Porque realmente o que você falou, isso não é ensinado na escola, na faculdade, em lugar nenhum. Você, quando cai no mundo, você fala, putz, eu preciso disso, e o que eu faço, né? E aí, acho que isso que é importante. E aí, mesmo você sendo recém-formado, então, você já tem uma experiência nesse assunto por conta do estágio que você fez e alguns trabalhos que você... eu me identifiquei muito com a parte do bombeiro, a questão da segurança e como que trazer a importância disso para o prédio, né? Às vezes a pessoa fala, não quero trabalhar com isso, mas ela precisa saber, porque quando você for abrir um comércio, for fazer alguma coisa voltada para a de construção, ela tem que estar ligada com a parte de projeto de bombeiro. Então, mesmo você não trabalhando com isso, é essencial. Bom, maravilha. Então, você já deu a primeira dica aí da pergunta que eu ia te fazer. O que é o AVCB, o CLCB e qual órgão que controla isso? Você Certo. já deu uma pitadinha aí de quem controla, né? Isso. Então, o AVCB, ele se chama Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro e o CLCB é um certificado de licença do Corpo de Bombeiro. Esses são documentos que o seu comércio, um prédio residencial tem que emitir, que o bombeiro dá um certificado dizendo que aquele prédio está apto à moradia, à comercialização, que tem uma proteção contra o incêndio, né? Que ele está acessível a isso. Tá, legal. Entendi. Mas assim, você me falou que tem o AVCB, o CLCB, mas como eu sei quando eu aplico um, quando eu aplico outro, quando não aplico nenhum dos dois, enfim, como é que isso funciona? Certo. O AVCB e o CLCB, eles são obrigatórios para basicamente quase tudo, que no caso, comércios, lojas, edificação residencial, indústria, galpão, até para essas festas de rua, show, ele é necessário. Então, Thalina, no prédio aqui onde eu moro, por exemplo, tem várias famílias morando. Então, aqui, por exemplo, precisa de um documento como esse, certo? Sim, isso. No caso de prédios residenciais, precisa. A única exceção mesmo é uma casa que tenha apenas uma família morando. Tá, aí eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho uma loja dentro de um shopping. Eu, enquanto loja, preciso ter um AVCB ou aí o shopping, por exemplo, que tem esse documento que engloba para todo mundo? É necessário fazer do local inteiro. Quando você tem uma edificação que tenha várias lojas ou vários
comércios em si, ele é contado como se fosse um só, um único prédio. A única exceção de que você... no caso, o shopping vai fazer a VCB geral. Agora, se tivesse uma loja que ela tivesse uma saída só dela, que no caso ela tem uma saída individual para ela, aí ela consegue fazer uma VCP só dela mesmo. Mas... E aí, geralmente quando a gente tem esse tipo de norma tal, a gente tem alguma documentação que regula isso. Sim. Não é o Código Civil, por exemplo, não é a Constituição Federal, mas eu imagino que o bombeiro tem ali uma documentação, né? E ele chama IT, é isso? Essa Isso, documentação? no caso, a IT significa instruções técnicas. E cada estado tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro individual. Apesar das mudanças serem mínimas, assim, cada uma tem a sua instrução técnica individual. Então, quando você for fazer um projeto, você tem que ir de acordo com o seu estado. Não dá para você pegar uma norma daqui de São Paulo e tentar fazer um projeto em Goiás. Tem que ser de cada um. E no caso, a de São Paulo, ela está disponível no site, tem um aplicativo também, bem bacana. É de fácil acesso para você conseguir fazer o projeto tranquilo. Legal. Bom, e a gente consegue encontrar, então, essa documentação no site do próprio Corpo de Bombeiro de cada estado, né? E eu vou até dar uma dica aqui, não é merchan, tá? Eu tive outro dia que acessar isso, porque eu também trabalho com esse tipo de coisa, mais virado para a parte dos condomínios, né, como você sabe, e eu tive que buscar lá o MIT. Eu achei um aplicativo que ele é muito interessante, ele fica sempre atualizado com as ITs mais recentes, tal, sem a gente ter o risco ali de ficar com uma IT atrasada, né, desatualizada. Esse aqui, ó, é o aplicativo da Fundabom, do Corpo de Bombeiro. Esse aqui é para Android, então quem quiser baixar, não é merchan, não ganha nada com isso, mas eu achei muito legal esse aplicativo, tá? Eu acho que é legal também quem quiser ver, enfim, baixa esse aplicativo. Sim, é Bom, muito importante essa questão de você estar sempre se atualizando, porque às vezes você salva a norma no seu computador, aí quando você vai ver, acaba que a norma já venceu e já trocou de norma, já fizeram uma adaptação e você está acompanhando a norma antiga. Então é muito importante. exatamente. E tem até que bastante atualização as ITs, né? Não é incomum ter atualização dessas ITs, certo? Certo, aham. Na sequência, então, quem precisa ter o ABCB ou o CLCB, depois como é que eu encontro as regras para ter essa atualização e tal. Depois disso, assim, eu tirei esse documento. Eu posso esquecer e nunca mais vou precisar mexer com isso, ou eu tenho ali um prazo de renovação que a cada ano, a cada 5 anos, 15 anos, como é que funciona isso? É uma vez na vida ou eu preciso ir atualizando essa documentação sempre? Certo. Essa questão é bacana porque às vezes as pessoas fazem a primeira vez e acabam esquecendo. Mas não, você tem que estar sempre renovando. O prazo varia de 1 a 5 anos, tanto do AVCB quanto do CLCB. Então, não tem como eu te dizer assim, um prazo certo, vai de acordo com o corpo de bombeiro, de acordo com a ocupação que você tem. O tipo de edificação também muda, o tipo de risco, né? Sim, Algumas coisas que eu vi lá. a questão é que você tem uma ocupação que tem um risco maior de incêndio, você tem uma ocupação que tem um risco menor de incêndio. Então, isso vai variar bastante a questão, mas o prazo é de 1 a 5 anos. Então, é dentro dessa média. E tem que estar sempre renovando, porque não dá para você manter a mesma, porque pode ter alteração no prédio e o bombeiro acaba... Tem que ter manutenção no prédio dessa parte dos equipamentos e também pode haver alguma alteração no prédio que influencia no projeto de bombeiro. Tá, entendi. E aí, inclusive, tem que você fazer aquelas atualizações de projeto, às vezes, né? Junto ao bombeiro, você tem que entrar lá, fazer um pedido. Quando você faz uma obra que muda um pouco a estrutura de fluxo de saída de emergência, esse tipo de coisa, né? Sim, quando você mudar o projeto e alterar alguma coisa que tenha no projeto original do projeto bombeiro, é necessário você ir e se atualizar lá no Corpo de Bombeiro, até no próprio site, para
para não ocorrer problema, assim, né? Porque às vezes... Tá, e esse documento chama FAT, é isso? Você tem que fazer a FAT do Corpo de Bombeiros, né? Sim, isso, se chama FAT. Tá, legal. E, bom, e por que é importante ter essa documentação, ter esse projeto? É, ok, isso é uma lei, a gente tem que ter porque é uma lei, ok, mas qual que é a importância ali operacional da gente ter isso? O que pode acontecer se a gente não tiver? Como é que funciona isso? Então, é igual você falou, é lei. Então, já é obrigatório, não tem muito por onde escapar. Mas você tem que pensar muito na questão da segurança. Você quer que, em caso de algum sinistro, ou em caso de incêndio, você não quer que ninguém se machuque ou que o seu empreendimento tenha algum dano estrutural, algum dano nos materiais que você comercializa. Então, você tem que estar sempre protegido. E o básico dele já é que é a iluminação de emergência, os extintores, essas coisas assim, já serve para você diminuir, controlar um pouco o fogo, né? Então, é essencial para salvar vidas, essenciais para não destruir o seu comércio, não ter problema com isso. Fora Tá, que... então, perdão, pode falar. Fora que se você não fazer, às vezes, quando você está abrindo o comércio, é necessário fazer. Então, você está abrindo uma empresa, você tem que prestar contas do projeto de prefeitura e do projeto de bombeiro. Então, abrindo o comércio, você precisa fazer. E caso você não tenha e o bombeiro apareça lá, você vai ter algumas penalidades. Você pode ser multado, você pode ser só uma multa verbal, alguma coisa assim, ou escrita, mas também pode chegar Advertência, tá? uma advertência escrita ou verbal, pode ser uma multa por algum valor significativo, ou você pode ocorrer que podem até fechar o seu empreendimento. Então, você corre muitos riscos, além do risco de vida, você corre o risco de fechar o seu comércio. Tá. E aí, falando um pouco das vantagens também, eu acho que assim, o projeto e as soluções que o projeto coloca ali dentro do teu imóvel, ele serve muito para deixar você seguro. Então, vamos dizer assim, ele serve primeiro para prevenir de ter algum dano, né? Então, eles não vão deixar você ter, se você coloca ali estoque de alguma coisa, eles vão já prever alguma solução que se tiver algum risco ali, esse risco vai ser mitigado rapidamente, com extintores corretos, ou se for edificações maiores, sprinkler, sistema de hidrante e tal, até no último caso, que é a evacuação do prédio, uma forma correta de você tirar as pessoas de dentro da edificação num momento crítico onde já não tem mais como salvar essa edificação, né? Então, ter escadas bem dimensionadas, a rota de fuga bem sinalizada, iluminação de emergência, placas fotoluminescentes, tudo isso entra dentro desse projeto que tem que ter um grande know-how para se fazer, né? Não é qualquer um que chega e faz, porque ele realmente tem muitos detalhes e nuances para cada classe de risco, para cada tipo de empreendimento, correto? Essa questão da capacitação é muito importante, porque você não pode ir colocando em tudo quanto é lugar, qualquer coisa que você queira. Por exemplo, os extintores. Você não pode colocar qualquer tipo, você tem que se adaptar de acordo com a sua ocupação. Às vezes você comercializa, por exemplo, materiais eletrônicos. Aí você vai colocar um extintor que é de água, você vai estragar todo o seu material. Então, tem toda uma questão de você saber adaptar o extintor para aquela situação, ou a placa para Pó aquela... químico, CO2, pó ABC, água, você tem diversos modelos, né? Sim, isso. E cada um com sua aplicação. Isso, cada um tem a sua aplicação, então não dá para você colocar qualquer um e falar, pronto, resolvi meu problema. Então, por isso que Por isso tem o projeto aprovado no bombeiro, vistoria do Corpo de Bombeiros para ver se está tudo certinho. Isso. A vistoria é muito importante por conta disso. Às vezes você faz o projeto, faz tudo certinho, mas na hora da instalação instala errado. Você não coloca a questão, por exemplo, o extintor mesmo, você não pode colocar ele no chão ali. Ele vai ocorrer uma corrosão, vai ter problema, vai danificar o aparelho, o equipamento.
Então, você tem que ter todas essas questões. E o bombeiro vistoriando, ele vai lá dizer se está correto ou não. Claro que é importante que o engenheiro que faça o seu projeto acompanhe a instalação para que já seja aprovado de cara, não tenha esses problemas, assim. Mas se não ocorrer isso, a vistoria do bombeiro é importante por conta disso. E se me falha também, cada vistoria do bombeiro tem um custo, né? A cada vez que ele vai na edificação, você tem que pagar uma taxa. Sim, daí tem a questão da taxa. Então, se você for aprovada de uma vez, você não precisa pagar essa taxa duas vezes, né? Ou mais. Sim, Então, fazendo a entendi. primeira vistoria e já sendo aprovada, já. Agora, Thalina, me fala uma coisa, eu tenho um problema e eu preciso que você me ajude com isso. Eu tenho um prédio antigo e eu não consigo deixar ele 100% adaptado a IT. O que que eu vou fazer? Eu não consigo, por exemplo, colocar sprinkler neste prédio. Ou eu não consigo ter duas escadas, como alguns projetos hoje já pedem, duas escadas de emergência. O que que eu faço com isso? Quando o prédio é muito antigo, a norma ela não obriga o prédio a fazer adaptações ou uma reforma muito grande para se adaptar às normas atuais. Mas ela pede para que você esteja adaptado a algumas coisas assim. O que der para adaptar, você consegue, vai, modifica e coloque de acordo com as normas. E você tem que estar atento à questão de que seu prédio está seguro, tudo bem, não tem as adaptações da norma atual, mas se tiver com a adaptação da norma de quando o prédio foi construído, tá ok. E tendo Então, essa comprovação de que está de acordo com as normas da época que foi construído, eles não têm problema com isso. Então, por exemplo, uma placa que é super fácil de colocar, isso não tem muita desculpa para a gente não ter. Mas, por exemplo, um prédio residencial desses antigos que tem aquela escada que não tem porta, às vezes é inviável colocar a porta. Então, aí teria essa justificativa, vamos dizer assim. Então, seria uma análise caso a caso que a gente tem que olhar. Sim, isso depende muito. É importante que o engenheiro responsável, o arquiteto responsável, enfim, ele faça essa vistoria antes de fazer o projeto, para ver se o seu projeto você entrega o projeto para ele, o projeto arquitetônico. Ele tem que ver se o projeto está igual ao atual, né? E também para essas questões assim, para ele ver se dá para adaptar, se não dá, tem tudo isso. Porque no papel tudo encaixa, né? Agora É. na hora de executar. Não, e você falou uma coisa muito importante, Thalina. A gente agora está tendo uma mudança de procedimento do bombeiro, que ele está pedindo todos os projetos digitais, certo? Então, todas as próximas renovações aí, a gente já tem que entregar esses projetos digitais para o corpo de bombeiro, não mais físico, né? Sim, Então, essa questão do engenheiro, arquiteto, provavelmente muitos prédios vão ter que contratar uma empresa para poder fazer essa atualização de projeto. sim. A atualização do projeto é essencial por conta dessa questão da adaptação que o bombeiro está fazendo e por conta de que seu prédio, às vezes, teve alguma modificação, teve alguma coisa ali que alterou no projeto arquitetônico. Então, é importante você fazer essa comparação do arquitetônico para o real, né? Do projeto para o real. Então, Tá. tendo isso em vista, dá para modificar ou não e fazer em DWG, no caso online, e enviar para o Corpo de Bombeiro. Maravilha. E aí acho que a pergunta derradeira. Já descobri que eu tenho um problema, já descobri que eu preciso renovar meu ABCD, já descobri que eu preciso atualizar esse projeto que tem papel para arquivo eletrônico. Quem eu vou procurar para fazer isso? Quem é o arquiteto, engenheiro ideal que a gente tem que procurar para fazer esse tipo de serviço? Então, você tem que estar sempre de olho. Quando você vai comprar alguma coisa, você sempre olha se aquela coisa ela é apta para o que você quer e se vai funcionar bem, se é de boa marca, enfim. E não é diferente com a gente. Você tem que estar sempre acompanhando o engenheiro que vai fazer o seu trabalho, ou o arquiteto, ou até responsável técnico, o responsável Pegar técnico, referências, né? pegar referências. O engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, ele pode fazer, mas é só até um certo tamanho ali. Então, tem que acompanhar tudo isso. Às vezes você quer fazer com um técnico, mas ele não se encaixa
no perfil da sua edificação. Então, depende do grau de risco da edificação que a gente vai encontrar lá nas ITs, eu vou saber se eu vou poder contratar um técnico, um engenheiro, um arquiteto, enfim. Então, sempre aconselhamos a contratar o profissional capacitado a fazer tudo, porque já é certeza que ele vai dar conta do teu empreendimento, né? Vamos dizer assim. E daí, então você buscar referências, buscar uma comparação de um engenheiro para o outro e ver. É essencial você fazer uma pesquisa mesmo, para você não contratar uma pessoa que não tenha a capacidade de fazer o projeto, né? Não estou dizendo que ela Sim. não... a gente vê um geral na faculdade, a gente vê um geralzão de corpo de bombeiro, mas às vezes isso não é o bastante para você conseguir fazer o que o empreendimento pede, né? Às vezes é uma coisa mais difícil, que na faculdade só passou um pincelzão assim por cima, então tem que estar sempre buscando o melhor. Maravilha. E acho que agora, para finalizar, a gente teve aí desde o início da questão da quarentena e tudo mais, uma postergação dos prazos do Corpo de Bombeiro, né? Inclusive, a gente tem uma renovatória que saiu aí há poucos dias, a gente está gravando agora em fevereiro de 2021, saiu há poucos dias uma renovatória desse prazo, que vai até quando, Thalina? Até o dia 28 de fevereiro de 2021, para aquelas AVCB, CLCB, para aquele certificado que tenha vencido a partir de março de 2020. Então, ele estendeu desde março até agora, dia 28, então é muito importante você aproveitar esse prazo e já se livrar disso, não ter problema com isso. Então, até o dia 28 do 2 de 2021, você pode renovar sem problema nenhum. Então, vamos lá. Dia 1º de março, se nada se alterar, se não sair outra renovatória, se o meu documento venceu nesse período, no dia 1º de março ele vai estar vencido. Ou seja, eu tenho que já começar a adiantar os meus processos internos para conseguir tirar esse documento o quanto antes, ao menos entrar com o processo, o protocolo, até o finalzinho de fevereiro, 1º dia de março, certo? E serve para aqueles que já venceram. Em março de 2020, é o que já venceram até a data do dia 28. Eles congelaram o vencimento, né? Até o 28 de fevereiro. Então, faz um favor, Thalina, deixa o teu contato para o pessoal, se eles quiserem te procurar, como é que eles te encontram para fazer esse trabalho, fazer essa análise para eles. Deixa aí teus contatos, a gente também vai deixar a descrição aqui embaixo, mas fala para a gente. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp. Eu gosto de estar sempre compartilhando, porque às vezes a sua dúvida pode ser que eu ainda tenha que buscar alguma informação a mais que faça que eu aprenda mais ainda. Então, para mim é muito importante isso. Então, acesse meu Instagram, que é @eng.talinacg, Talina com 2 N's. E o meu número... Vai estar aqui embaixo na descrição, para quem não conseguiu anotar, não se preocupem. É difícil mesmo, é complicado. Mas eu tenho um site e também. Qual que é o teu site também do Licencia Já? Eu tenho um site do Licencia Já, que é www.licenciajá.com. Então, acessando lá também fica fácil de ver meus contatos, tem o meu número lá, tem o meu Instagram, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, entra em contato com o Bruno também, que dá tudo certo. Maravilha. Então, só para a gente fechar, @eng.talinacg com 2 N's, e o site é www.licenciajá.com. Isso. Não tem o BR. Não tem o BR. Maravilha. E vou deixar também as minhas redes sociais para quem quiser seguir, @BrunoJaquiniPinto, o @Liderativa também da minha empresa, e o Instagram que vocês estão acompanhando o vídeo também, que é o Ambiente Ativo. Então, segue lá, vou deixar todas as descrições aqui embaixo. E foi um prazer tê-los por aqui. Thalina, também agradeço muito você por aqui com a gente, conversando. Acho que foi muito esclarecedor essa parte do bombeiro, as regras, a VCB, a CLCB. Quem não sabia o que é já descobriu. Sabe que todo mundo vai ver isso um dia, seja onde mora, seja onde trabalha. Então, em caso de dúvida, procurem a Thalina, que ela conhece bastante do assunto. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado, Thalina. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.